Oi, boa tarde. Meu nome é Lucas, aluno da Faculdade Unopar Anhanguera. Estou aqui para apresentar meu projeto de ensino, curso de licenciatura em matemática. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, primeiramente a Deus, né, também a minha família, a faculdade em si, a Unopar Anhanguera, por todo o estudo, por todo o apoio ao estudo que eu tive nesses 3 anos e meio, 4 anos de ensino. E também, desde já, agradeço a professora Elisângela, que vai estar assistindo esse vídeo e avaliando essa pequena apresentação do meu projeto de ensino. Bom, para esse projeto de ensino eu separei, né, um tema bem pertinente para os nossos dias, principalmente num cunho e num âmbito eh, escolar, né? O tema está na tela, impressão 3D como com o uso o uso da impressão 3D, né, e da modelagem 3D para o ensino da geometria espacial, especificamente na matemática, né? Escolhi esse tema com um cunho bem, com um propósito bem didático e com um foco bem interessante naquilo que tende ao ensino da matemática. A gente vai ver nos próximos slides. Bom, passando aqui o slide, eu deixei um pequeno sumário daquilo que eu achei pertinente e importante colocar nos slides, que foi a minha inspiração, bem resumidamente, a metodologia que eu utilizei, que eu esperava, né, eu encontrar, a modelagem, né, como funciona, como funcionaria esse projeto em si, a própria impressão 3D e a problemática que nós encontramos quando pensamos nesse assunto, os objetivos e um pequeno cronograma de como seria, tá? Vamos lá. A inspiração se deu ao fato de eu participar de forma efetiva e ativa no meio escolar. Hoje eu tenho a oportunidade de lecionar já matemática para o sexto, sétimo, oitavo, nona e primeira série. E principalmente no ensino médio nós encontramos uma dificuldade a mais quando se tende a ensinar a geometria espacial, pois a base do ensino na matemática, na verdade, ela vem muito supérflua. Essa é a verdade, pois muitos hoje têm repulsa à matemática, né? Talvez pelo fato do ensino ser não muito atrativo, ou talvez porque acha muito complexo, muito complicado. E de fato, a matemática ela é complexa, mas o que nós aprendemos e o que nós tentamos passar é buscar de forma ativa e de forma didática como transformar essa repulsa em um motivo de querer conhecer mais, né? Hoje encontramos uma dificuldade na própria visualização quando se trata de figuras geométricas de 3 dimensões, não só isso, mas especificamente isso. É, Essa noção de ter profundidade numa figura geométrica, de ter uma altura, isso é muito complexo mesmo para um ensino que tem sua base defasada, como já comentado. É, e a ideia é não só implementar a metodologia trazendo a impressão 3D, a modelagem 3D, mas também estruturar melhor o ensino da matemática nos ensinos iniciais ali, do fundamental e etc. Bom, falando disso, né, já falamos que a base ela está bem comprometida quando se não tem um querer a mais dos docentes quanto à matemática em si. Porém, os professores eles devem ter em mente e colocar em suas aulas algo que chame a atenção dos seus alunos, né? E de fato, a modelagem 3D é uma dessas questões que chamam a atenção bastante do aluno. Bom, passando o slide,
como funcionaria a estrutura desse projeto em si, implementando ali a modelagem e a impressão 3D? Bom, de imediato continuaria do jeito que temos, que é a apresentação da geometria espacial, pois os alunos ele vêm de um processo, de um aprendizado, de uma geometria plana, aonde eles costumam ver um objeto que não tem profundidade, que não tem altura. Simplesmente é uma figura de duas dimensões e agora é o primeiro contato com figuras de três ou tridimensionais, melhor dizendo. Bom, teremos ali a sistematização e a introdução do conteúdo, como já dito, que é a geometria espacial. Depois disso, nós entraríamos no processo de ensino e apoio à modelagem 3D, onde o aluno ele estaria junto com o professor, tendo uma noção mais prática e básica de como modelar uma figura geométrica. Depois, o professor ele estruturaria um projeto onde seria feito talvez em grupos ou individualmente, já vamos ver mais à frente. E por fim, a impressão 3D e a apresentação desse trabalho e os seus resultados. Passando aqui, nós temos aqui a modelagem, né? Como já dito, o professor, junto com os docentes, estaria trabalhando, talvez em um laboratório de informática, talvez com acesso a tablets ou a notebooks. Os alunos ali eles estariam em grupo ou individualmente fazendo ali a modelagem junto ao professor, utilizando alguns softwares que eu coloquei como exemplo no slide, que alguns são, maior parte na verdade, tem um acesso limitado, porém efetivo, na internet de graça, aonde pode se fazer essa modelagem em 3D. Aqui está o exemplo do ThinCard, do SketchUp e do GeoGebra, aonde o aluno, junto ao professor, ele pode acessar livremente esse site e fazer ali a sua modelagem 3D de figuras tridimensionais. E esses sites eles são muito didáticos e muito amplos quando se trata de construção de figuras geométricas tridimensionais. Passando aqui, temos o processo de impressão 3D, aonde após a modelagem 3D, o projeto ele deverá ser salvo em um tipo de arquivo específico, assim como temos, por exemplo, no Excel XLS, no Word Docs. Para a impressão 3D também tem um modelo específico para isso. E aí, após a turma ou o grupo de alunos fazer toda a modelagem ali, tem o processo da impressão 3D, tendo em vista que, pela dificuldade que enfrentamos hoje dos alunos ter uma dificuldade a mais mesmo de entender aquilo que é o abstrato, tendo em mãos aquilo que é concreto, o aluno ele traz para ele uma compreensão melhor. Bom, para isso nós temos algumas alternativas de como alcançar essa impressão 3D. Tendo em vista que algumas instituições paralelas à educação, elas oferecem descontos para esse tipo de produto de impressão 3D. Já vamos ver um pouquinho mais à frente e comentar sobre. Temos aqui duas figuras sobre a impressão 3D, né? Passando aqui mais um slide, nós vamos enfrentar algumas problemáticas. Inclusive, a webcam pode estar atrapalhando um pouquinho agora o slide, mas creio eu que dê para ver certinho. Nós temos algumas limitações aqui. Bom, como já foi mencionado toda a apresentação aqui, as problemáticas que encontramos hoje, a principal delas é a base que falta. Ela não é muito sólida quando se trata de matemática. Os estudantes eles não têm aquele anseio em estudar a matemática em si. Talvez por um fato de que não é atrativo, talvez pelo fato de que é realmente difícil de se entender, mas para isso nós devemos utilizar de meios e artifícios para que possa englobar e trazer os alunos para si, respeitando, óbvio, cada especificidade de cada aluno, tendo em vista que alguns alunos realmente não conseguem desenvolver a aptidão matemática, mas tem outros que só falta apenas um empurrão para que eles possam conseguir entender e gostar até mesmo da matemática.
Bom, a ideia da modelagem e impressão 3D é realmente facilitar essa visualização, tendo em vista que não mais será abstrato, mas será algo concreto, onde pode se tocar, pode se girar, mexer, e ali, com os sólidos em mãos, os alunos eles vão poder entender melhor o que seria face, o que seria aresta, vértice e etc. Tudo aquilo dentro do contexto de geometria espacial. Bom, a outra problemática, como já havia comentado, é a condição financeira para que isso seja feito. Realmente, hoje encontramos aí muitas coisas, muitos processos dessa impressão 3D que não é muito acessível. Mas como também dito, há empresas e instituições que oferecem a escolas, a instituições de ensino, descontos e até mesmo, muitas das vezes, é, de forma comunitária, processos de impressão 3D, tendo em vista inovar o ensino e permitir com que alunos prossigam dentro de um conteúdo previsto, né, dentro daquilo que é o currículo do ensino regular. Tendo em vista isso, nós chegamos aqui aos objetivos e aos cronogramas de todo esse processo. Bom, os objetivos, como já está no slide, é estimular o raciocínio geométrico e o interesse pela geometria espacial na matemática em si. Desenvolver competências digitais, aonde estamos entrando ou já estamos na era digital, aonde podemos contar até com a ajuda de inteligências artificiais para tais. Desenvolver técnicas no software 3D, na modelagem em si e também na impressão 3D. Também, com esse projeto, vamos incentivar o trabalho em conjunto, o trabalho em grupo, aonde posteriormente, depois de sair da escola, os alunos poderão encarar problemas reais do dia a dia e da vida de forma mais prática e segura. Tá? O cronograma desse projeto é de cerca de 8 semanas letivas, com um total de carga de 16 horas aulas, ali, né, mais ou menos, né, podendo ter ali uma variação entre isso. E as estruturas são todas essas na qual falamos, da apresentação do conteúdo, da modelagem em si e da impressão 3D. Bom, essa é a apresentação do meu projeto, bem resumidamente. Espero que tenham gostado. É uma ideia que vem para ser implementada e para inovar o ensino propriamente dito da matemática. E novamente fica aqui meu agradecimento a todos aqueles que eu já citei e até aqueles que eu já esqueci, o que eu acabei esquecendo. Muito obrigado por ter assistido e espero que tenha feito imaginar e mudar um pouco aquilo que é a nossa ideia sobre geometria espacial.